aqui neste momento na Kyoto com o Pércio Augusto Prola Farias, proprietário da Kyoto, justamente para a gente conversar um pouquinho sobre justamente esse que é um dos restaurantes mais conceituados aqui. Eu não tô brincando, falando em questão de sabor, perfeição, mínimo dos detalhes. A gente estava aqui, Pércio, acompanhando, inclusive o pessoal do sushi ali preparando, tudo com muito carinho. E eu vou te dizer uma coisa, quando eu peço o sushi de vocês, uma coisa que me chama a atenção é o mínimo dos cuidados que vocês têm. Aquela plantinha verdinha ali bonitinha, a decoração, o pacotinho sempre decoradinho, bonito. Ou seja, eu acho que o brasileiro, ele é cativado muito pelos olhos. E eu queria que tu falasse para quem está nos acompanhando agora um pouquinho sobre a Kyoto, o que vocês têm de especial aqui, porque a gente já viu aqui, o cheirinho aqui é uma delícia, né? Cheirinho de sushi fresquinho para poder comer em casa. E também temos mais outros pratos aí. Novidades é o que não falta aqui na Kyoto. Boa noite. Boa noite. A gente agradece, então, né, e o reconhecimento. Nossa empresa está atuando desde 2016, né? Nós viemos para esse prédio em 2020. E graças a Deus hoje a gente conta com uma equipe grande, né? A equipe da cozinha, da distribuição, né? E hoje eu faço mais a parte de gestão, né? Não que eu não esteja na cozinha, mas a minha parte hoje mais é de fazer gestão. E a gente fica feliz, né? De receber elogios, né? E de proporcionar, assim, não só a questão gastronômica, mas como a questão cultural, né? Que a gente é um delivery étnico, né? O que seria um delivery étnico? A gente tenta fazer comidas e sabores, né, do mundo todo. Claro que o carro-chefe é o sushi, né? Esse é o que nós mais vendemos, mas as pessoas gostam também do mexicano, do tailandês, né? A gente trabalha com essa, bem dizer assim, com essa gama asiática, né? Que seria o Japão, Tailândia, China, os yakisobas, enfim, esses temperos asiáticos que hoje têm assim uma grande representatividade no mundo, né? Os asiáticos tomaram essa parte da gastronomia do mundo. E eu aprendi um pouco e eu consigo, né? A gente consegue passar para a cidade aí essa cultura, né? Eu me lembro que há um tempo atrás se falava em vamos fazer um pedido para comer alguma coisa hoje. O pessoal só falava em pizza, né? Vamos pedir uma pizza, vamos pedir um X, vamos pedir um lanche. E de um tempo para cá a gente tem visto esse boom, principalmente aqui falando da comida asiática, ou seja, eu acho que o Japão acabou tendo muito dessa cultura pop agregada justamente na cultura brasileira. Hoje se fala, vamos pedir algo diferente. Pede um sushizinho, pede um sashimi para comer ali, ou seja, pede algo mais exótico, vamos dizer dessa forma. E eu acho que a cultura japonesa ela se enraizou muito junto à cultura brasileira, né? Claro, tivemos a imigração japonesa no Brasil também, mas como que tu entrou nesse caminho? Porque dizem que trabalhar com sushi é que nem cachaça, diz que quem experimenta uma vez não larga nunca mais. Como é que tu entrou nesse caminho do sushi? Então, né, pegando a tua fala anterior, né, que tu falou que é uma cachaça aqui, né, geralmente acontece isso com as pessoas, né. Inclusive comigo aconteceu a primeira vez que eu tive o primeiro contato. A gente não gosta muito, mas parece que depois é uma coisa que, né, nem uma bebida alcoólica, né, quando vai indo, vai, né, enfim. E como tu falaste, né, que a comida asiática entrou no mundo, né, isso eu acho que quer dizer, acho que não tenho certeza que é advindo de um processo, né, de globalização, de processo da internet, né? Não que a gente não goste, né, de X e pizza, eu adoro X e pizza, né? A gente pede também, né? Só são segmentos diferentes. Exato. E o sushi, ele se tornou muito popular, né? É uma coisa assim que nos impressiona, porque quando eu comecei, começou com uma forma despretensiosa, porque a gente não imaginava, né, que demandaria de tantos funcionários. Hoje a Kyoto conta com um quadro grande de funcionários. Isso vocês começaram lá em 2016. 2016 eu comecei nos fundos de casa, né?
Tu mesmo botando a mão Isso, na massa, eu né? fazia, lavava a louça, entregava, atendia, né? Mas eram poucos pedidos, Sim, né? sim, sim. E daí foi aquela coisa exponencial, né? Uma pessoa foi falando pra outra, eu fui dizendo, por que tu, né? E as coisas foram acontecendo de forma bem intensas e a gente fica muito feliz. Claro que eu não posso falar só do Pércio, né? Eu tenho que agradecer toda a minha equipe, que, né? A gente não pode hoje em dia só pensar, eu acho que esse é o grande segredo da Kyoto. A gente só pensar em trabalho, dinheiro, né? Eu acho que isso é o fundamental, mas assim, é a gente ter o carinho com os colaboradores, né? Eu tenho minha esposa que me ajuda também, a Daiane, ela também me ajuda, me dá esse suporte. E isso faz com que a empresa se torne uma família, né? Exato. A gente se considera uma família, né? Tenta ter diálogos, enfim, a gente tenta proporcionar o melhor possível para os nossos colaboradores, porque é essa equipe que vai transmitir todo aquele conhecimento que a gente passou. E deixa eu te perguntar, Pércio, tu lembra qual foi o primeiro sushi que tu fez? Cara, é uma coisa surpreendente isso. Eu tinha acho que o que eu fiz, né? Eu tinha acho que uns 15, 16 anos, né? E nessa época, 15, 16 anos, eu tenho 45, isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás, aqui em Cruz Alta, não existia arroz japonês, Sim, salmão sim. fresco, né? Mas eu já tinha tido contato e eu quis tentar fazer. Então, na época, eu tinha eu tinha vontade de fazer, e não tinha, eu fazia com arroz normal, que a mãe tinha em casa, né? Eu me lembro que daí no supermercado chegou os canicama, assim, e alguma coisa que a gente não tinha nem internet também, Sim, né? sim. Aí eu peguei um pepino, assim, e daí eu tinha umas tampinhas de um iogurte, assim, de um leite Parmalat, que era redondinha, Sim, parecida sim. com sushi. Eu alocava ali o arroz e colocava no meio, né, bem diferente. Sim, sim. Mas a gente não tinha informação, Claro, né? claro. Essas foram as primeiras tentativas, né? E Mas saiu um sushi ali. e saiu, né? Saiu pelo menos uma bolinha de arroz, não vou ter um sushi, né? Esse foi o primeiro que eu Sim. fiz, né? E depois, com o tempo, né? A internet facilita muito, né? Eu sou uma pessoa também que eu investi muito em conhecimento, né? E viagens, né? Eu acho que essas questões de viajar, eu sempre tive uma relação muito... como é que eu posso dizer assim, muito próxima do Rio de Janeiro, na cidade que eu nasci, né? Então sempre teve muitos restaurantes e nos lugares maiores vem essas informações, então a gente vai, aos poucos, foi constituindo isso, né? E isso é interessante, até tu fala na questão de família, porque analisando, parece que quando se fala em um empreendimento, né, vocês estão gerando receita para o município, né, vocês estão gerando empregos aqui, ou seja, famílias dependem, isso é muito bacana, porque eu acho que esse é o significado de ter uma família, porque empreendimento por empreendimento se visa o lucro, obviamente, mas se eu pelo menos, enquanto a gente estava aqui fazendo a captação de imagem, a gente vai percebendo o cuidado que o pessoal tem, ou seja, é um ambiente familiar. Eu acho que isso que acaba dando para Kyoto aquele tempero a mais, que é ter um ambiente familiar, ter um atendimento familiar e ter famílias justamente que buscam aqui a sua fonte de renda, né? Então acho que esse é o mais bacana quando se fala em produzir algo, entregar um produto que as pessoas possam degustar. Perfeito, como tu falou, né? Por exemplo, assim, inúmeras vezes já foi oferecido pra gente esse atendimento mecânico do WhatsApp, né? Que é onde vem 90% dos nossos pedidos, né? Que são, como é que se diz assim, são aplicativos que você simplesmente clica ali, não que a gente não ache legal, é bacana, sim, sim. né? Mas a gente opta em ter um atendimento humano, né? A gente prefere ter uma pessoa atendendo as pessoas, porque o atendimento mais robotizado ele não vai conseguir assim captar. Às vezes uma pessoa quer mudar alguma coisa, enfim, as pessoas gostam, se sentem mais seguras nesse sentido, né? E como o Japão, a Ásia é tradição, a gente tenta também seguir essas tradições, eu não diria filosóficas, mas assim, tradições de conhecimentos orientais. Exatamente, uma coisa que chama a atenção é que o pessoal, todo mundo uniformizado, o pessoal com touca, ou seja, há aquele cuidado em todos os pontos, né? Todos os cantinhos aqui, tudo muito organizado. E para quem está nos acompanhando, uma curiosidade, porque quando eu falei que a gente ia produzir essa reportagem, algumas pessoas vão nos mandando perguntas que a gente deve fazer justamente quando a gente vem conversar. A primeira pergunta que o pessoal nos mandou: a diferença entre sushi
e sashimi? Então, o sushi, ele, assim, simplesmente explicando, o sushi, ele tem o arroz e o sashimi é o peixe cru, né? Só, o sushi, por que foi criado o sushi, assim, a questão da história, né? É que os japoneses, eles pescavam muito, né? E que nem o gaúcho aqui, tipo, a gente tinha vacas e como é que a gente... Então eles... aqui o gaúcho fazia charque, né? Sim, e sim. o que é o sushi? É você envolver o peixe, né? Você envolve o peixe com o arroz e daí ali vai ter alguns... especiarias tipo o vinagre, tipo o açúcar e o sal, que vai... a intenção do sushi é justamente conservar o peixe ali dentro, entendeu? Sim. Conservar o peixe ali dentro. Sim. Então assim que nasce o sushi, né? Seria um sashimi enrolado. Exato. Né? E o sashimi é a laminazinha ali, né? O peixe pra ti comer justamente ali com o shoyu, com o wasabi. Até inclusive essa questão do wasabi aí, o pessoal tem muita curiosidade, porque eles veem aquela bolinha verde, o pessoal, não é salsinha aquilo ali. Aquilo ali é outra coisa, né? E o pessoal fala, será que dá pra... como é que diz o gaúcho, que dá uma poteada no sushi, no wasabi, assim, tem que ter muito cuidado quando vai comer isso aí, né? Porque o pessoal aí, meio desavisado, um sushizeiro aí de primeira viagem, acha que o wasabi é salsinha. Não é, né? Sabe que o wasabi e o gengibre, né, a gente manda, né, e o shoyu, né, são os 3 complementos. Eu diria assim, mas por que vem esses 3 complementos, né? Bom, vamos lá, o shoyu seria o sal, né? Seria que nem você comer um churrasco sem imagina comer um churrasco sem sal, né? Comer só a carne, não tem, então o shoyu faz esse papel. E historicamente, né, agora vamos voltar para a história, historicamente o wasabi e o gengibre, eles são antibactericidas. Sim. Então veja assim, quando você come um peixe cru, né, por essa questão dele ser cru, eles tinham esse cuidado em comer o peixe cru e já jogar esses antibactericidas que era o gengibre e o wasabi, que são assim coisas medicinais para assim dar uma segurança alimentar. Assim como se nós for puxar mais história ainda, por exemplo, seria o que é a cebola e o alho. A cebola e o alho são temperos, mas antigamente eram remédios. Até hoje são, né? Mas eram remédios e a gente agregou a gastronomia, né? Isso é bacana, o pessoal que está nos assistindo aqui, que está vendo as imagens passando, vendo o sushi sendo preparado, agora você já sabe, né, esses segredos que tem aí por trás da culinária asiática. E o tare, o que é o tare pro pessoal que tantos nos perguntam, um molho mais adocicado, o que seria o tare? Isso são algumas daí, como é que eu posso dizer assim, são algumas diversificações de temperos, né? Você come o sushi hoje com shoyu, com gengibre, com wasabi, e o tare ele seria um shoyu adocicado, engrossado, né? A gente tem essa técnica, né? Exatamente, né? E seria a maionese do X, né? Sim. Às vezes aquela pessoa que gosta de botar bastante maionese no X, tem pessoas que gostam de botar muito tare também, né? Exatamente. E às vezes eles falam, manda bastante tare e tal, né? Porque esse adocicado, ele faz esse jogo, né, do salgado com doce, o que é a culinária asiática hoje, né? Como e a gente tem outras culinárias também, por exemplo, que alguns clientes específicos pedem, né? Que seria a culinária da Tailândia, que tá, se nós pegar geograficamente da China, né? China, Tailândia, Japão, seria aquele sudeste asiático, né? Ele tem essa mistura do doce com o salgado, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o camarão tailandês, aí isso tem aquele agridoce, a comida chinesa em si, ela tem um agridoce, assim, que as pessoas gosto, e caiu no paladar, né, do brasileiro, do gaúcho e do cruzaltense. Inclusive é interessante porque quando se fala, Pércio, em toda essa gama de produtos, tu tem yakisoba, dentro do próprio sushi são vários, né? Inclusive eu conheço pessoas que não gostam do peixe cru e vão no hotzinho, aquele hotzinho ali, o pessoal toma uma cervejinha muitas vezes, ou aí a meninada, né, a criançada vai naquela coca com o hotzinho, ou seja, tem para todos os gostos. E aproveitando o gancho, tu falou ali na questão da comida tailandesa, vocês têm também toda uma outra gama de alimentos aqui de vários outros países para quem está nos assistindo. Sim, isso foi quando a gente veio para quando eu vi que o sushi, né, estava se ampliando, né,
eu já tinha esses outros conhecimentos, né? E quais são as outras gastronomias que a gente abrange também? Seria a tailandesa, Uhum. a indiana, a mexicana, Uhum. né? Nós Que temos, vai tempero e isso, pimenta, nós né? temos tacos e burritos. Uhum. Até assim, ó, a gente manda a pimenta fora, sabe? Uhum. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o México e de experimentar a culinária. Se nós colocasse a quantidade de pimenta, Não mesmo come que aqui. não se come, né? Então a gente compra um sachêzinho, manda à parte, a gente usa todos os temperos que não são picantes, né? Uhum. Mas tem aquele gosto, mas sem a picância da pimenta, né? Isso é interessante porque, como tu falou, eu uma vez eu fui visitar o Acre lá, o pessoal tem aquela mania de botar muita pimenta. O nosso paladar gaúcho aqui já é um pouco forte. E o México é conhecido por ter essas pimentas bravíssimas aí. Ou seja, tem a parte mexicana, que mais que a gente tem? E outra coisa, aproveitando o gancho aqui, né? A questão da comida tailandesa. O que qual um dos principais pratos da comida tailandesa, da comida indiana também? Porque a gente vê muito essa parte Tailândia e a própria Índia muito pela televisão. O que são os pratos, digamos assim, mais comuns para ele? Como se fosse o arroz e o feijão nosso aqui no Brasil. Assim, a gente também não ampliou essa gama para muita, né? A gente também tem que viver uma realidade local, né? Uhum. Mas o que a gente traz hoje, assim, que é o nosso carro-chefe da Índia seria o frango indiano, né? Que é curry, especiarias, canela, né? Aquela comida agridoce. E o camarão tailandês também, que a gente utiliza toda essa parte, né, do leite de coco, enfim, né, essa culinária. E sabe-se hoje, né, que a culinária tailandesa, né, em alguns lugares, ela já parece que está, assim, em popularidade, ela já está superando a comida japonesa. É mesmo? Né? Mas eu desconfio um pouco, assim, sabe? Mas eu acredito que tem uma, né, porque a Tailândia é um país muito turístico, então Sim. hoje com a internet se difunde muito, né? Os filhos vão viajar, daí vão lá. Então a comida ela não é só uma questão orgânica e palatável. Né? E eu acho que é esse que é o grande forte, assim, a gente ter esse conhecimento histórico, a gente ter esse conhecimento, como é que eu posso dizer assim, de experiências, enfim, e a gente consegue colocar isso daí no prato, né? A gente consegue passar isso para nossa equipe e consegue trabalhar legal aí, ter uma boa aceitação na cidade, né? A gente agradece aos cruzaltenses aí por prestigiar a nossa empresa.